Olá! Você já observou duas pessoas em um momento de tensão em que elas não conseguem entrar num acordo sobre alguma coisa? E de repente parece que está tão óbvia ali a conclusão e de repente uma das partes diz: para de complicar, simplifica, desapega. Você já reparou que a parte que escuta esse tipo de comentário normalmente se irrita? Ela dá um contraponto. Como assim desapega? Como assim simplifica? Você não está me escutando. Talvez a pessoa que está ali na frente daquele amontoado de reclamações, por vezes de ambas as partes, sejamos justos, ela também não está simplificando, mas ela pega essa frase como uma intuição, como quase uma premonição de que talvez a discussão esteja realmente rodando mais tempo do que deveria e que talvez o tema, em muitos sentidos, realmente seja simples. Tem inclusive aquela frase que fala que o último degrau da sofisticação é a simplicidade. Mas não é tão simples ser simples. Aliás, eu diria que esse é o sonho de consumo da maioria de nós. Simplificar. Tão difícil, muitas vezes, que nós vemos aí pessoas vendendo cursos sobre como ser mais simples, né? Aulas de meditação para você conseguir desconstruir aquele montoado de coisas aí que estão na sua cabeça. Por quê? Porque o simples também precisa ser, de alguma forma, percebido. E quando a gente está com muita informação na cabeça, é difícil simplificar. Já percebeu isso? Mas o simples tem muito valor agregado. A pessoa que consegue ter essa conexão, ela consegue, além de ter uma vida legal, ela também começa a ter um carisma diferente. As pessoas simples são muito carismáticas. Por quê? Elas não estão numa pegada de querer impressionar, elas não ficam rebuscando a fala, não ficam falando difícil, elas querem se fazer entender. E esse alcance, essa conquista de se fazer entender é algo muito valoroso. A gente pode ver em questões muito simples. Quando você entra num site, por exemplo, que você chega lá, você tem que ficar procurando informação em 30 mil lugares diferentes. Você quer algo intuitivo. Tem marcas aí, né? Por exemplo, a própria Apple, eu acho bem interessante, ela é super intuitiva. Eu fico imaginando o quanto eles devem ter desenvolvido milhares de coisas para poder chegar no nível de qualidade de simplificar. E isso seduz os clientes, obviamente. Gente, eu não estou ganhando nada da Apple para falar disso, tá? Eu só estou citando como exemplo. E assim, se a gente for para um âmbito assim ainda mais simples, pensa lá na pontinha do seu cadarço do calçado, aquela pontinha de plástico, sabe? Que a gente passa o cadarço no tênis, no sapato. Em algum momento alguém sacou que aquilo era necessário e veja, depois parece tão óbvio, era simples. Um diálogo de um casal, uma relação de trabalho, muitas vezes duram horas a fio porque as pessoas não conseguem traduzir ou conversar de uma forma realmente mais objetiva. Por sinal, tem até aquela frase, né, que virou um chavão, uma piadinha: para que simplificar se dá para complicar? E essa é a premissa de muitas relações. E muitas relações, quando eu falo, inclusive com nós mesmos. Por vezes a gente faz muito mais do que ponderar, que é algo importante, necessário, pensar nas coisas, né, o lado bom, o lado ruim. Às vezes o excesso de ponderação, ele nos paralisa. A gente deixa de tomar atitudes e o outro vai lá e compra a casa que você queria, aceita a vaga de trabalho que você estava ali se enrolando, fala de uma ideia que você ficou rebuscando tanto, que você queria impressionar, no fim o outro foi lá, falou do jeito mais simples dele, mais fácil, foi compreendido, se fez entender e vendeu o projeto, e você fica ali pensando: puxa, a minha ideia era bem melhor que aquela. Não me interessa, ele foi lá e falou. Então, quando a gente quer começar a trabalhar uma forma simples de ser, nós temos que entender que a gente tem que desapegar do meio, desapegar de uma certa forma na cultura da gente ali, tão arraigada de tantas coisas. Nós somos construídos muitas vezes para sermos complexos. Quer ver uma coisa? Qual que é a cor do menino e qual que é a cor da menina? Normalmente a gente pensa: azul é menino e rosa é menina. Para você desconstruir hoje é mais difícil, né? A gente hoje está numa ideia que não existe essa de azul para menino e rosa para menina. Mas se você pensar bem, para construir esse raciocínio aí em você e aqui em mim,
houve todo um diálogo, uma história, uma construção subjetiva que você foi assimilando com muita calma, mas de uma forma muito inconsciente, ou de alguma forma, em algum momento, ficou dito para você que rosa é uma cor de menina e azul de menino, sendo que o simples seria, né, o mais basal de todos. Não existe cor de menino e de menina. A cor é de todo mundo, as cores são de todos. Isso é ser simples. Hoje a gente está muitas vezes tendo que desconstruir o complexo de ter que ficar construindo raciocínios equivocados para voltar para o simples. Ser simples, acima de tudo, é a gente conseguir pensar com a nossa cabeça, com a nossa essência. Tem uma passagem que certa vez um sábio passa por uma cidade e ele conversa com alguns moradores assim do vilarejo e diz o seguinte: olha, não tomem a água da fonte durante 10 dias, porque essa água vai contaminar todos vocês com o espírito do desequilíbrio, da loucura. Aí, algumas pessoas ouvindo aquilo pensaram: puxa, o que a gente vai fazer para não tomar água? A água que vai descer pela fonte e não ficar doido, né? Eles foram no vilarejo do lado, fizeram um reservatório de água e tal. Só que de tanta gente buscar água no vilarejo do lado lá, eles ficaram sem água no vilarejo do lado. Mas, enfim, eram alguns dias, eles fariam uma reserva. Aí eles iam até a cidade perceberam que as pessoas que estavam tomando água da fonte, que acharam que não ia acontecer nada, que riram lá da profecia, realmente estavam ficando completamente malucas. Elas olhavam para as coisas e riam de tudo o tempo todo, sem qualquer senso crítico, né? Então a pessoa que ficou com a água no seu reservatório foi se abastecendo daquilo sem se contaminar daquela loucura lá da fonte. Até que em um determinado momento, poucas pessoas ficaram com água na reserva. E os sedentos começaram a ir para a cidade tomar água, não aguentaram de sede e também se contaminaram com aquela loucura. Mas aquele que não tomou a água da fonte começou a perceber que aos pouquinhos ficaram 2 pessoas e elas não tinham mais com quem conversar no vilarejo. Elas notavam que elas iam conversar e começaram a ser vistas como mal-humoradas porque elas não achavam graça de tudo. Aí até que um momento uma olhou para a outra e falou: eu não aguento mais ser excluído desse grupo. A gente daqui a pouco não tem mais com quem se relacionar porque nós não estamos rindo de tudo. Então elas pegam e tomam a água da fonte e começam a rir de tudo. Então, o que essa história tem a ver com isso? Tem a ver com o quanto que a liberdade das nossas escolhas implica muitas vezes em a gente dar conta de não ter o comportamento igual a todo mundo. E o quanto às vezes é difícil. É uma analogia somente, claro. Mas ser simples dá trabalho, não ser tragado pelo comportamento coletivo que diz o tempo todo que eu tenho que ter muito, consumir muito, ser muito, ter muitos seguidores, ganhar muitos likes, eu tenho. Esse eu tenho vai quebrando a nossa possibilidade da simplicidade. De repente estamos todos bebendo da mesma água, rindo das mesmas coisas, tendo a mesma crença, e quando a gente vê, a gente foi tragado pelo excesso do consumo, a gente foi tragado por comportamentos repetitivos, como se aquele padrão de viver e de ser fosse o caminho. Perceba como ser simples não é simples. Ser simples requer um nível máximo de consciência, um nível absurdo da gente conseguir colocar limites, inclusive para a nossa ambição, para o nosso trabalho desmedido, não nos tornarmos workahólicos o tempo todo, e tampouco avessos ao trabalho, dizendo sou simples, quando na verdade eu estou dependendo de todo mundo me sustentar e não me desenvolver. O simples requer equilíbrio e requer, acima de tudo, essa perspicácia de entender que para eu não me tornar o comum, não tomar lugar comum, eu tenho que estar muito atento àquilo que eu de fato preciso e realmente a minha responsabilidade diante da complexidade do ser simples. Eu espero que você pense nisso e avalie. Você está conseguindo ser simples na medida que realmente te dê paz, equilíbrio e principalmente amor pela sua própria vida?